Olá, tudo bem? É uma grande alegria poder estar mais uma vez tendo esse momento para a gente refletir e pensar a respeito da boa, da poderosa Palavra de Deus. E é aquela que consola, anima, fortalece a gente para poder prosseguir. Vivemos dias difíceis, de muitas apreensões, ameaças que estão tão próximas de nós, e a grande dificuldade é que falta-nos alternativas seguras do que fazer, como fazer, de que maneira reagir diante de todas essas situações. Eu quero dizer a você que para essa situação o melhor é aguardarmos em Deus e buscarmos nele esperança, conforto, segurança para dar os passos que todos nós precisamos nesses dias ter coragem de dar. Mas uma coisa importante, e é o que está escrito lá na primeira carta de Pedro às igrejas, no capítulo 5, e lá no verso 7, ele diz o seguinte para nós, e acredito que seja uma experiência pessoal do apóstolo Pedro, aquele que caminhou com Jesus, aquele que conheceu a Jesus e que viveu momentos de muitas dificuldades, apreensões, também na época em que estava convivendo com o Mestre. Pedro escreve na sua carta o seguinte, ele diz para mim e para você, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Sabe de uma coisa? Nem sempre estamos capazes de compreender, acolher, entender que Deus cuida de nós. Aliás, Ele tomou essa providência. Deus se dedicou a você, Ele se importou com você e foi por isso que Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para que vindo ao meu encontro, ao seu encontro, Jesus pudesse nos libertar, nos livrar de tudo aquilo que poderia nos levar ao sofrimento, à dor e até a completar os nossos dias aqui sem qualquer expectativa, completar os nossos dias aqui com o nosso coração apertado, angustiado. Jesus veio para nos salvar. Ele é o Salvador do mundo, para mim e para você. É por isso que quando nós temos essa oportunidade de parar agora e refletir sobre aquilo que Pedro escreveu, tomamos uma lição para o nosso coração. Nós podemos, diante de apreensões e dificuldades, trazer para aquele que veio nos reconciliar com Deus, nos aproximar daquele que nos criou, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos temores. Você pode fazer isso. Numa outra carta, Paulo escreve aos Filipenses dizendo, não andem ansiosos e inquietos com coisa alguma, antes, diante de Deus, tragam suas súplicas, orações e com ação de graças, para que tudo aquilo que no seu coração e na sua vida esteja sendo difícil de carregar, difícil de lidar, seja conhecido por Deus, não porque Ele não conhece, mas porque Ele dá a oportunidade da gente ter esse acesso e falar com Ele e depositar diante dEle aquilo que é pesado demais para nós. Quando a gente faz assim e quando você pode tomar essa decisão, importante decisão, de ir na presença de Deus, acontece um milagre. A paz de Deus, que excede a compreensão humana, guardará o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E é um milagre, é uma experiência pessoal que você pode ter, é uma experiência pessoal que todos nós precisamos desenvolver para a nossa vida. Todos nós temos esta oportunidade, esse acesso livre para estarmos na presença de Deus. Não ande ansioso, não ande inquieto. Jesus, quando estava caminhando com os seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele também tomou esse cuidado de falar conosco. Não andem inquietos, ansiosos com coisa alguma. E ele trazia à lembrança exatamente aquilo que mais nos incomoda. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde que eu vou morar, como será para mim? Essa era a preocupação das pessoas daquela época, mas não é diferente das nossas preocupações nesse tempo presente.
E essa crise que vivemos, essa pandemia que toma conta de todos nós e no mundo inteiro, gera no nosso coração essa instabilidade também. Equilíbrio nessa hora. Equilíbrio para colocar os nossos pés no chão, colocarmos a nossa mente, o nosso coração em confiança e em fé naquele que é o Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, e nele buscar a sabedoria, o discernimento para dar os passos, para tomar decisões, para estarmos reclusos nesse momento. Esta é a hora para que eu e que você e todos nós, todos juntos, possamos tomar as decisões certas, possamos ter um equilíbrio adequado, sem se desesperar, sem entrar em pânico, guardando o nosso coração de todas as coisas que devemos guardar. O principal é guardar o nosso coração. Quando Jesus fala conosco lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz o seguinte, para mim e para você. Ele diz, não ande inquieto, ansioso com coisa alguma. Antes disso, pense, reflita, os pássaros são cuidados pelo Senhor. As flores são cuidadas pelo Senhor. E ele perguntava aos seus discípulos, a mim e a você, será que você não é tão importante ou mais importante ainda do que tudo que foi criado? Sim, você é importante. Ele dizia e instruía aos seus discípulos e serve para você e serve para mim. As nossas preocupações, as nossas ansiedades não podem acrescentar 1 milímetro, um pedacinho sequer de vida para cada um de nós. Ele dizia, descansem, busquem o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse é um tempo para a gente descansar em Deus, desenvolver um equilíbrio. Vamos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor, vamos nos preservar, vamos manter os nossos relacionamentos estáveis, à distância, observando as recomendações dos órgãos de saúde, das autoridades competentes. Vamos continuar a desenvolver a nossa vida como é necessário. Se você precisar sair, saia, mas saia de maneira objetiva, volte logo para sua casa. Vamos ter generosidade para com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes tem gente perto de você que precisa da sua ajuda, precisa do seu socorro. Tome o cuidado de ser prestativo, tome o cuidado de atender às necessidades dos mais idosos, dos velhinhos que estão próximos de nós e, por amor, preserve-os, preserve seus filhos, preserve o seu vizinho, preserve as pessoas que você ama. Sabe o que eu queria? Ainda fazer uma oração com você, uma oração para descansar e uma oração para que possamos desenvolver a nossa caminhada com equilíbrio e com serenidade, trazendo diante do Senhor as nossas inquietações, as nossas ansiedades, aquilo que nos preocupa. Se você achar interessante, achar que seja oportuno, que seja bom para você, você pode fechar os seus olhos para se desconectar um pouquinho daquilo que te cerca e apenas lá dentro do seu coração estar capaz de olhar para aquele que é o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que tem cuidado de você. Se é assim que você deseja, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que juntos podemos, em oração, nos colocar debaixo do seu cuidado. O Senhor é aquele que conhece as inquietações, os medos, aquilo que aflige cada um daqueles que participam neste momento, desta oportunidade de nos abrir para Ti. Vem e supre o coração, supre a mente, supre as necessidades materiais, físicas e promove uma paz sobrenatural na vida, no lar, lá no íntimo de cada um daqueles que nesse momento participam desta oração. Que a fé deles seja renovada, que a esperança alimentada e esta paz que excede todo entendimento transborde na mente, no coração
e se reflita em todo o corpo dos seus filhos e filhas. É assim, Pai, que, no nome do seu amado Filho, o Senhor Jesus, todos nós oramos e descansamos em Ti. Amém. Que bom, que gostoso. Olha, é importante que você se abra para Deus. Talvez momentos como esse sejam momentos que nós estejamos confrontados com uma espécie de uma incredulidade dentro de nós. Mas Deus está se revelando a você e buscando alcançar você. Se permita essa experiência com Deus. Eu sei que vai ser algo transformador e algo muito especial para toda a sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe. Continuamos juntos.